Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 30 de março de 2022, está no ar. A você de casa, sempre ligadinho aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Dilon Araújo e este é seu Noticiário da Tarde, aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques desta quarta-feira. Depois da reunião na Turquia, que trouxe esperanças pelo fim da guerra, esta quarta, 35º dia de confrontos, foi marcada por mais bombardeios em várias regiões da Ucrânia. Segundo o novo relatório da ONU, mais de 4 milhões de pessoas deixaram o país. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral dá um alerta neste ano eleitoral. Despencou mais de 80% o número de jovens entre 16 e 17 anos que procuraram fazer o título de eleitor. O Pauta Aberta mostra hoje para você a imagem que tomou conta das redes sociais essa semana. Olha aí, um jacaré no meio da passarela. O visitante inesperado apareceu e bloqueou a passagem do povo pelo caminho. De frente assim para o bichão, ninguém quis arriscar. E você vai ver ainda a goleada da seleção brasileira sobre a Bolívia. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. E a gente dá início ao programa de hoje, mais uma vez falando sobre os ataques russos à Ucrânia. Depois de um dia de esperança, ontem com a negociação na Turquia, hoje o porta-voz do Kremlin declarou que a posição da Rússia seguirá inalterada em relação à Crimeia, área ocupada em 2014, e em relação à região onde ficam Donetsk e Lugansk, região separatista. Não bastasse isso, desde a noite passada, cidades ucranianas estão sob fortes bombardeios. Nos combates que não cessam na Ucrânia, os soldados da casa que defendem o país da invasão das tropas de Moscou, ainda ontem no fim do dia mostravam armas e um tanque russo capturados na região de Kharkiv, onde a contraofensiva ucraniana tem sido forte nos últimos dias. Uma reação que tem garantido também a retomada de pontos importantes nos arredores da segunda maior cidade do país. Também foram capturados um lança-mísseis e outro veículo de ataque. Também nesta quarta, um memorial do Holocausto em memória aos judeus vítimas do nazismo foi atingido nas proximidades da cidade de Kharkiv. As cidades de Kiev e Chernihiv também foram alvos de ataques depois da reunião de ontem entre representantes de Rússia e Ucrânia. Em Chernihiv, apesar do comprometimento do governo russo em reduzir os ataques, os bombardeios que começaram à noite se estenderam por toda a madrugada de hoje. As bombas vieram da artilharia em terra e de ataques aéreos. Depois de Mariupol, Chernihiv, no norte do país, é a cidade mais bombardeada pelos ataques dos soldados de Vladimir Putin. Em Kiev, as sirenes voltaram a soar de madrugada. Mas ataques mesmo foram confirmados apenas nos arredores da capital. Autoridades ucranianas afirmaram que novos ataques em Mariupol atingiram hoje o prédio da Cruz Vermelha, na cidade portuária, localizada na região sudeste do país. Até o momento, não há confirmação de vítimas. Os ataques de hoje também levaram prejuízos à cidade de Donetsk, na região separatista do Donbass, motivo de tantas diferenças entre russos e ucranianos. Os bombardeios destruíram um prédio residencial. Nesta quarta-feira, em novo vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu que houve avanços na reunião de ontem, mas isso não bastou para abafar o som das bombas que continuam a cair sobre o país. Zelensky afirmou que não haverá redução dos esforços militares para defender a Ucrânia. O presidente disse ainda que não confia em alguns representantes de Estado, referindo-se evidentemente aos russos que participaram do encontro de ontem. Скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Hoje, a vice-primeira-ministra do país, Irina Vereshchuk, pediu ao Conselho de Segurança da ONU o envio de uma missão especial para proteger e desmilitarizar a área de exclusão da usina de Chernobyl, que ficou conhecida pela catástrofe radioativa em 1986. Irina informou que ainda há movimentações militares naquela área de perigo. Portanto, há também o risco de... E no Vaticano, o Papa Francisco hoje teve um encontro muito emocionante com crianças ucranianas refugiadas da guerra.
O Papa Francisco esteve nesta quarta-feira com crianças ucranianas acolhidas por associações de proteção a menores em dificuldade. No Vaticano, após a catequese da audiência geral, o pontífice voltou a pedir pelo fim do conflito no leste europeu. E com questo saluto ai bambini. Com esta saudação às crianças, temos que pensar mais uma vez sobre a monstruosidade da guerra e renovar nossas orações pelo fim da crueldade selvagem da guerra. Perché si fermi questa crudeltà selvaggia che è la guerra. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, Francisco destacou o período final da Quaresma e pediu para que nos esforcemos para estar sempre perto dos que sofrem, dos que estão sozinhos, dos frágeis que sofrem violência e não tem quem os defenda. Aqui no Brasil, em ano de eleições, vem do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, uma informação preocupante. A procura dos jovens entre 16 e 17 anos interessados em fazer o título de eleitor despencou. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o jovem não anda muito interessado em eleições. Em uma década, o número de adolescentes de 16 e 17 anos que solicitaram o primeiro título de eleitor caiu 82%. Em 2012, esse número era de 2.603.000 pessoas dessa faixa etária que pediram o documento. Enquanto neste ano, até 21 de março, foram pouco mais de 466.000. Segundo especialistas, a queda é motivada por mudanças na composição de idade da população brasileira e a pandemia da Covid-19, que afastou as campanhas do TSE nas escolas, que orientava e mostrava a importância do voto. Entre os estados, o que registrou maior queda foi a Bahia, 88% em relação aos últimos 10 anos. Em seguida, Rio Grande do Norte e Rondônia, que registraram uma diminuição de 87%. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior eleitorado jovem. Então fique atento, é fácil. Você consegue fazer o título pela internet. Tudo no portal do TSE. Recado importantíssimo, hein? E o Ministério das Comunicações tem a meta de levar até o fim deste ano a tecnologia do sinal digital de TV até mais de 1.600 municípios que até agora só contavam com a antiga tecnologia do sinal analógico. A TV digital proporciona qualidade de som e imagem muito superior à da TV analógica, além de permitir a interatividade e mais canais de acesso. Mas no país há ainda muitos municípios que não concluíram a migração para o sinal digital. A meta do Ministério das Comunicações é levar até o final de 2023 sinal digital de TV para 1.638 cidades que contavam apenas com o sinal analógico. Para isso, instituiu o programa Digitaliza Brasil, que está distribuindo conversores às famílias de baixa renda e instalando toda a infraestrutura necessária para a digitalização do sinal da TV, tudo de forma gratuita. O programa Digitaliza Brasil é um programa do governo federal para levar a televisão digital, que é aquela televisão com muito maior qualidade de som e de imagem, para toda a população brasileira, substituindo aquela televisão antiga com chiados e chuviscos que todo mundo já conhece e que muitas vezes tem dificuldade de captar. Para participar do Digitaliza Brasil, as prefeituras precisam manifestar interesse. Segundo o Ministério das Comunicações, até o momento, dos 1.638 municípios convocados a participar do programa, 99% indicaram o desejo de aderi-lo. Desses, 1.163 já foram qualificados e cerca de 800 já assinaram um documento de implantação com o governo federal. Em 95 cidades, o sinal digital já está ativado. Porto, no Piauí, é uma delas. Francilene comemora a chegada do sinal digital em sua casa. Com mais opções para mim, para o meu pai, para minha mãe, para minha filha, a gente vai ter muito mais opções de lazer, de bem-estar, de comunicação e de nos avançar e saber cada vez mais do que está acontecendo no Brasil, na cidade, no Piauí, no Brasil e até no mundo. É isso aí. Agora chegou aquele momento de a gente trazer um alerta ao consumidor. Para você que está em casa tranquilo hoje, olha, prepare o bolso porque vem reajuste no preço dos medicamentos. O anúncio foi feito pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos.
O aumento de quase 11% está previsto para entrar em vigor ainda esta semana. O índice leva em conta a inflação e o fator Y, divulgado ontem pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Para chegar a este número, foram calculados os de produção não captados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, como variação cambial, tarifa de eletricidade e variação de preços de insumos. O reajuste ainda precisa ser autorizado pelo governo federal. No entanto, o Sinsufarma destaca que, pela lei, a recomposição anual de preços poderá ser aplicada a partir de amanhã. A entidade reforça que o reajuste não é automático nem imediato, pois a grande concorrência entre as empresas do setor regula os preços. No ano passado, o reajuste autorizado foi de mais de 10% para medicamentos, ante inflação de 4,52% em 2020. Diferente de anos anteriores, não devem ser anunciados outros níveis de reajustes, ou seja, todos os medicamentos deverão ter aumento de 10,89%. Mais um peso aí, no bolso do consumidor. E a sorte sorriu para um brasileiro daqueles bem esquecidos. De acordo com o Banco Central, o maior resgate feito na Operação Valores a Receber foi de R$1.650.000. É isso mesmo, gente. Eram cotas de um consórcio que ele simplesmente tinha esquecido. Já pensou em pesquisar se tem algum dinheiro esquecido em contas bancárias ou títulos de capitalização por aí e descobrir que tem R$1.650.000 esperando por você? O que parece uma história de novela aconteceu na vida real e foi divulgado pelo Banco Central do Brasil. A Operação Valores a Receber dá esperança para muita gente que precisa de dinheiro para quitar suas contas. E de acordo com a equipe diretiva do Banco Central, o montante de R$1.650.000 foi o maior valor sacado até agora por pessoa física e é resultado de uma série de cotas de consórcio. O nome do brasileiro esquecido, mas muito sortudo, não foi divulgado pelo sistema financeiro. Quem ainda não verificou se tem algum dinheiro esquecido em contas, esta semana começou uma nova fase, a de repescagem, referente à primeira fase dos recursos que estão sendo liberados. Mais valores vão estar disponíveis a partir do dia 2 de maio, quando começa a segunda fase de liberação dos valores a receber. Essa segunda chance para resgatar os valores esquecidos será realizada de maneira escalonada, que segue a data de nascimento para pessoas físicas e a data de criação no caso das empresas. Os clientes terão o dia todo para fazer o pedido e não vai ser necessário seguir um turno de horas como vinha acontecendo até então. O sistema ficará disponível até 16 de abril. Entre no Banco Central e pesquise. Você pode ter algum dinheiro esquecido por aí. Agora, você já imaginou, você não está esperando nada, de repente você descobre que tem R$1.650.000 a receber? Eu adoraria ter essa notícia. Gente, já ouviram falar na economia circular da moda? Não? Então é o que vocês vão conhecer agora. Você já se perguntou o que acontece com uma roupa quando ela vai para o lixo? A resposta vai te fazer pensar. Só no Brasil são geradas 170 mil toneladas de resíduos têxteis e o pior, 80% vão parar em aterros e podem levar centenas de anos para se decompor. Hoje a gente consome 60% das nossas roupas são tecidos sintéticos, com uma matéria-prima proveniente de petróleo, a grande maioria é poliéster. O poliéster ele é um plástico e o plástico, como a gente já sabe, ele demora muito para se decompor no meio ambiente. Então, qual seria a solução? Reutilizar. Um conceito de moda circular que a Jéssica já pratica. O que você não usa mais pode servir para outra pessoa, fazendo com que o ciclo de vida da roupa seja maior, contribuindo assim para uma economia mais sustentável. A Jéssica sempre se preocupou com o consumo desenfreado. O que começou somente com as roupas dela e da mãe virou um leilão nas redes sociais. Por aqui já passaram mais de 2.000 peças de clientes. Então, 44, 46, R$30. Eu comecei a pegar as pecinhas delas em consignação e a gente fazia a divisão. Eu tirava as fotos, postava, cuidava da entrega. As meninas trazem as pecinhas para mim. Cada leilão é de 1 ou 2 clientes no máximo. A ideia que a gente tinha de brechó lá no início dos anos 2000 era daquela roupa que já não usava mais, né? Você queria se desfazer dela de alguma forma, descartava no brechó. E hoje não, né? Hoje a gente tem um ciclo de vida da roupa que você usa, ela ainda está boa, mas você já não quer mais aquela roupa.
roupa, porque ela não serve mais, ou porque você já enjoou, né? E elas vão para os brechós. Se para você não serve mais, ou porque você engordou, ou porque você mudou seu estilo, porque emagreceu, existem diversas formas de desapegar, né? Então, para outra pessoa vai servir, porque ela vai gostar, é o estilo dela. Veja a seguir a imagem inusitada que está nas redes sociais. Um jacaré tomou conta da passarela no Rio de Janeiro e bloqueou a passagem do povo. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país. São 4h38 da tarde agora. A você de casa, sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E o Brasil chegou à menor média móvel de mortes desde o mês de janeiro. O recuo dos casos no país, na maior parte do país, já mudou hábitos. Em muitas cidades, a circulação de pessoas sem uso de máscaras já está liberada, não apenas nos locais abertos. A Cláudia Vicentim traz agora todos os detalhes sobre essa redução dos números da pandemia e também sobre a vacinação no país. Cláudia, muito boa tarde para você. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 282 mortes causadas pela Covid-19. Com esse levantamento, o total de óbitos desde o início da pandemia chegou a 659.294. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 217, a mais baixa desde o dia 19 de janeiro desse ano, se comparada à média de 2 semanas atrás. A variação é de menos 37%, o que marca o 33º dia seguido de queda nos casos fatais da doença. O país também registrou mais de 32.100 novos casos de Covid em 24 horas, perfazendo 29.881.977 casos desde que foi decretada a pandemia. Em seu pior momento, no dia 31 de janeiro de 2022, a média móvel de casos superou a marca de 188 mil casos confirmados diários. Apenas 2 estados estão com a curva de mortes em alta, Rondônia e Pernambuco. O estado do Rio de Janeiro está em estabilidade e os demais estados registram queda. Rio Grande do Norte não divulgou os números. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, que divulgou também os números da vacinação nas últimas 24 horas. O levantamento mostra que até o momento, 160.317.989 brasileiros estão com o esquema de vacinação completo. Já com a dose de reforço ou terceira dose, o número é de 76.425.295 pessoas. A população com 5 anos de idade ou mais que está parcialmente imunizada é de 87,78%. Com imunização completa, chega a 80,10%. A dose de reforço foi aplicada em 47,24% da população com 18 anos ou mais, faixa que atualmente já pode receber a dose de reforço. O total de pessoas que já receberam a terceira dose em todo o país é de 76.425.295, que representa 35,58% da população total do Brasil. Odilon. Muito obrigado, Cláudia. E em São Paulo, o aeroporto de Congonhas ganhou um novo sistema de segurança na pista. O espaço é uma área de escape em uma das cabeceiras, composto de uma caixa de brita com 70 metros de comprimento por 45 de largura. A tecnologia consiste na instalação de blocos de concreto que se deformam e freiam o avião em uma situação de emergência. Congonhas é o primeiro aeroporto da América Latina a contar com este sistema, que é bastante comum nos Estados Unidos, Europa e também na Ásia. A obra ocorre em meio ao aumento da demanda por voos no aeroporto. Algumas companhias aéreas ampliaram a participação no terminal. Segundo a Infraero, Congonhas tem atualmente suporte para 41 pousos e decolagens por hora. Além do novo sistema de segurança, foram realizadas outras melhorias de infraestrutura para permitir a operação internacional da aviação geral executiva, atividade que está suspensa desde a década de 80.
A instalação da área de escape na outra extremidade da pista deve ocorrer no fim de maio. O valor investido foi de mais de 122 milhões de reais. Os recursos são públicos e vêm do Fundo Nacional de Aviação Civil. A obra foi inaugurada há quase 15 anos após o acidente de 17 de julho de 2007. Na época, o Airbus A320 da TAM, que vinha de Porto Alegre, ultrapassou a pista principal durante o pouso, passou pela Avenida Washington Luiz, colidiu com o armazém de carga da própria companhia e explodiu. Na fatalidade, morreram 187 passageiros e tripulantes a bordo, além de outras 12 pessoas que estavam em solo. Na ocasião, o acidente levantou um debate sobre a capacidade do aeroporto de receber aviões de grande porte e também sobre a sua localização, já que está em meio aos prédios da capital paulista. De acordo com especialistas, se em 2007 houvesse essa área de escape, o acidente provavelmente não tivesse gerado tantas vítimas, já que é um fator a mais de segurança. E agora chegou a hora daquele recado muito especial para você que está sempre ligadinho aqui no nosso Pauta Aberta. Quem vai trazer esse recado cheio de informações para você é a nossa Poliana. Boa tarde para você, Poliana. Boa tarde, Odilon. Uma excelente tarde para você de casa. Vamos falar do M-Calcium Z da Natural Flora, esse produto que é sensacional, que traz saúde, vitalidade e qualidade de vida, bem-estar para você. Vai cuidar de você que sofre com osteoporose e osteoartrite. Convido você a conhecer já o M-Calcium Z. Sabe por quê? Com o passar dos anos, durante o processo natural de envelhecimento, há uma redução da massa óssea e muscular. Com certeza, você já ouviu falar sobre isso. Quando não, já está passando por esse processo. E ele vai afetar a saúde dos nossos dentes, dos nossos ossos e também musculatura. E pode desencadear osteoporose, osteopenia, a osteoartrite e também a redução da massa muscular. E tudo isso gera fraqueza no seu corpo. As dores se intensificam, falta de equilíbrio quando você se movimenta e também as limitações nos seus movimentos. Se você já está assim, já não aguenta mais, eu convido você a conhecer hoje o M-Calcium Z. Ele contém nutrientes essenciais à nossa saúde, fundamental para que você desfrute da liberdade dos seus movimentos em qualquer idade. E o grande diferencial do M-Calcium Z está na vitamina D3 ativa, consolidada cientificamente como essencial para a longevidade saudável. Além, claro, do cuidado da vitamina K, que vai garantir para você a segurança e eficácia da fixação do cálcio somente onde precisa, nos ossos, nos dentes, prevenindo assim a calcificação das suas artérias. Você já ouviu falar que cálcio em excesso pode desenvolver aterosclerose? Pois então, segundo especialistas, estudos científicos, o consumo regular desses nutrientes, que estão presentes somente aqui nessa fórmula exclusiva, colaboram para que você tenha prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas, combatendo e eliminando o medo da calcificação nas suas artérias. Liga agora e adquira já no 0800 300 7777. Garanta 30% de desconto. Leve para casa de presente esse lindo relógio, um dos dois hoje é seu. Você vai receber em casa com frete grátis e o parcelamento é em 10 vezes sem juros. Então corre para o telefone 0800 300 7777. É com você, Odilon. É isso aí, valeu, Poliana. Você ficou atento às informações, anotou o número? Agora é só ligar, a Poliana está esperando. Gente, vamos falar agora de vida no campo, porque você vai conhecer agora um produtor que está cultivando tomate de um jeito diferente, em vasos. Olha só. Administrador, empresário e pai de 2 filhos, a história de Ronaldo Ferreira começou assim, na zona rural. Desde os anos 80, nessa propriedade dele, o principal negócio é a locação para cenário de fotos. Depois de muitos anos trabalhando com isso, Ronaldo sentiu a necessidade de diversificar as funções desse lugar. A primeira ideia foi cultivar morangos, mas o calor de Presidente Castelo Branco, no noroeste do Paraná, dificultou. Sofremos muito quando plantamos o morango. Aprendizado, falta de assistência técnica, porque nossa região também não tinha morango na época, então não tinha alguém especializado para nos atender. A vontade de aprender uma nova função e de tentar investir em outro ramo não deixou Ronaldo desistir do desafio na primeira dificuldade. Quando nós migramos para o tomate, nós já temos o pessoal que nos dá assistência técnica, mas nós aprendemos muito com o morango.
Nós mudamos de cultura, mas algumas coisas elas são semelhantes, né? O cuidado, o manejo, né? São mais de 1.300 pés do tomate da espécie grape e 1 ano de cultivo. Pela primeira vez, finalmente, a equipe está colhendo os frutos da horticultura. O Ronaldo está apenas começando a se especializar nesse ramo e tem muito aprendizado pela frente. Mas o Brasil já é referência no plantio de tomate. Uma empresa de Araguari, no Triângulo Mineiro, é uma das maiores produtoras da fruta no mundo. Tem registros de plantio no Mato Grosso do Sul, Goiás e Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O cultivo no vaso é um diferencial que agrega no tomate. Por dispensar o uso de defensivos agrícolas, a fruta fica ainda mais saborosa. No vaso, a gente não tem preparo de solo, não tem preparo de canteiro, não tem nada disso, né? Então, talvez a principal diferença assim, do cultivo em vaso para um cultivo em solo é que toda a nutrição para a planta a gente tem que dar via fertirrigação. Então, esse balanço nutricional nas fertirrigações que talvez seja o X da questão aí, que a gente precisa tomar mais cuidado para não cometer nenhum erro e fazer a planta desenvolver legal, como se estivesse sendo cultivada no solo, né? O Ronaldo já está fornecendo o produto para supermercados da região. Ele tem surpreendido os profissionais que prestam assistência. Ele, o pessoal que ajuda ele aqui, pegaram bem aí o espírito da coisa, vamos dizer assim, né? Está sendo um bom aluno. Oh, com certeza. A expectativa nossa é agora para o mês que vem, construção de mais algumas estufas, para que no mês de dezembro, novembro, dezembro, a gente já esteja produzindo nessa estufa nova já também. Está só começando, então? Só começando, com certeza. Os produtores estão investindo alto, né, nessa alternativa de produção. E agora eu quero trazer para você uma imagem inusitada. Isso porque quem tentou atravessar uma passarela na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, levou um susto essa semana. As imagens viralizaram na internet, olha só. Com a greve de ônibus que começou ontem no Rio de Janeiro, uma situação inusitada aconteceu. Além dos atrasos dos ônibus, um jacaré impediu os pedestres de atravessar a passarela na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O episódio viralizou nas redes sociais. Pessoas que estavam por perto começaram a filmar o animal. O corpo de bombeiros foi acionado às 6 da manhã para resgatar o jacaré. A ação durou cerca de 1 hora. O réptil estava bem, foi solto em seu habitat natural, no canal do Marapende. Ninguém ficou ferido. Já imaginou o susto? Você tentar pegar o ônibus ou se locomover pela cidade e de repente um jacaré pequenininho, às vezes que a gente viu nas imagens, aparece no seu caminho? Difícil, hein? Nosso assunto agora é o futebol, as eliminatórias da Copa, né? A última rodada aconteceu ontem, vários jogos e já com a vaga garantida, né? O Brasil, vencedor do torneio, ontem foi enfrentar a Bolívia na altitude de La Paz. Não tomou conhecimento dos adversários. Veja os gols. Em La Paz, a seleção brasileira continuou na paz. Só alegria. Foram 4 gols. Lucas Paquetá abriu o placar aos 23 minutos de jogo. O segundo começou nos pés de Fabinho. Depois Antony, que chutou forte. Bateu no zagueiro e sobrou livre para Richarlison ampliar o placar. No segundo tempo, a Bolívia voltou no pique, mas aos 20 minutos, Paquetá dá uma cavadinha para Bruno Guimarães colocar a bola na gaveta e fazer 3-0. E para fechar, aos 45 do segundo tempo, o Rodrigo chuta, o goleiro defende, mas a bola sobra de novo para ele, Richarlison. Brasil 4, Bolívia 0. Terceiro gol, que golaço, hein, do Bruno Guimarães. Grande vitória da seleção. Mais valorizado esse resultado, né? Porque a goleada veio na altitude de La Paz. E eu quero mostrar agora para você, você já está vendo as imagens, né? Ontem teve jogo também da seleção do Peru, que venceu o Paraguai 2-0. E com este resultado de ontem, garantiu a última vaga sul-americana para disputar agora a repescagem, né? Na Copa do Mundo. É a última chance, então, temos a chance de ter a 5ª equipe sul-americana. Além desse grande resultado da seleção peruana, ontem a Colômbia, que também tinha chances, venceu a Venezuela por 1-0. O Uruguai venceu o Chile jogando em Santiago, foi 2-0, a partida teve gol de bicicleta do Luiz Soares e a Argentina empatou em 1-1 com a seleção do Equador jogando no Equador. Com os resultados de ontem, a gente tem a tabela aí para você. O Brasil chegou a esta última rodada confirmando a liderança com 45 pontos. No segundo lugar, a Argentina ficou com 39 pontos, depois o Uruguai com 28 e o Equador com 26. Essas seleções já estavam com vaga garantida.
o Peru chegou a 24 pontos e assim também garantiu essa classificação importante para a repescagem. É mais uma seleção sul-americana que poderá estar no Catar no fim do ano. O sorteio dos grupos da Copa vai ser já na próxima sexta-feira. Agora, para confirmar a vaga, o Peru vai fazer um jogo em junho, em Doha, no Catar, contra o vencedor da partida entre Austrália e Emirados Árabes. Precisa vencer para confirmar esta vaga, que seria a da 5ª seleção sul-americana na Copa do Mundo do Catar no fim do ano. E o Pauta Aberta desta quarta fica por aqui. Na sexta tem o sorteio dos grupos da Copa. A gente quer trazer também essas notícias para você. Hoje, um excelente fim de tarde. Obrigado pela companhia. Eu te espero amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar.